Quando nós refletimos sobre a vivência do ministério do diácono, nós nos deparamos com a dupla sacramentalidade, ou seja, o diácono que possui o sacramento da ordem e do matrimônio. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, entender sobre esse assunto. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos compreender melhor sobre como é viver a dupla sacramentalidade. Para isso, nós vamos então conversar agora com o diácono Irã e sua esposa, Jandira Gomes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado você, Joyce, pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de a gente falar sobre essa dupla sacramentalidade. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Então, diácono, eu gostaria que o senhor começasse me falando como é viver a dupla sacramentalidade. Viver a dupla sacramentalidade é um desafio, porque precisa equilíbrio. Claro que para ser diácono é um chamado, a gente não se torna diácono porque a gente quer aparecer ou se acha bonito, mas porque é um chamado de Deus. Como uma resposta a um chamado, Deus sempre nos ajuda, o auxílio de Deus está conosco, mas é desafiador, é difícil ser fiel aos dois sacramentos. O sacramento da ordem, que nós recebemos como diácono permanentes, mesmo sacramento que o padre recebe, que o bispo recebe, que o papa recebe, primeiro grau do sacramento da ordem, e ser também fiel ao matrimônio, ser um pai de família, que sustenta a família, que é o arrimo da família, também sendo fiel ao chamado de Deus no sacramento do matrimônio. Mas é também gratificante, né? Essa vivência da dupla sacramentalidade, o fazer parte da obra, o colaborar com a igreja é gratificante quando nós podemos verificar na prática os frutos dessa entrega de vida como casal, como família. E quais são os principais desafios enfrentados, né, por vocês dois para manter, para viver essa dupla sacramentalidade? Como eu disse primeiro, viver a dupla sacramentalidade é desafiador. Acredito que um dos principais desafios seja esse novo para a igreja, esse novo para a sociedade. Ninguém imaginava, por exemplo, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, ver um homem de klezma, de camisa clerical, de mão dadas com a mulher. Todo mundo imaginava e ficava pensando que era um padre, né? É um dos desafios que ainda existe. As pessoas, até mesmo as pessoas da igreja não conhecem o ministério diaconal. Não sabem que é um homem casado, que recebe primeiro o sacramento do matrimônio e depois, por um chamado de Deus também, recebe o sacramento da ordem. E vive os dois tentando ser fiel. Também há a incompreensão de algumas pessoas por essa questão de não conhecer mesmo, né? Eu vejo isso como um desafio. E a Jandira vai falar de outros desafios como esposa e também como as nossas filhas, porque nós temos que nos ausentar de casa, né? Nós temos que ficar longe em vários momentos, porque a gente não pode ser negligente com a missão na paróquia, com a missão na igreja. Jandira, eu gostaria de saber também de você, enquanto esposa, né? Quais são os desafios dessa dupla sacramentalidade? Então, o grande desafio para mim, enquanto esposa, primeiro é ajudar o Irãzinho nesse equilíbrio, né, da vocação do sacramento do matrimônio, como também da sua ordenação diaconal. E também dentro de casa, né, nós sempre fomos muito ligados um ao outro, a gente sempre fez tudo muito junto. E hoje, né, ter que muitas vezes abrir mão do Irãzinho, abrir mão da presença dele junto comigo, junto com as meninas. Então esse é um grande desafio. Muitas vezes, como diz, deixá-lo ir, né, é um grande desafio para nós. Então, quais foram as renúncias que vocês, enquanto família, tiveram que fazer, né, quando passaram a viver essa dupla sacramentalidade? A renúncia do tempo, né,
a renúncia de que eu acho que a maior renúncia é a do tempo. Às vezes eu chego em casa do trabalho, né? Nós temos que equilibrar também, não só a família, mas o trabalho, né? O diácono permanente, ele trabalha fora, é ele que sustenta a sua vida e a sua família, né? E eu até às vezes costumo falar muito na paróquia, né? O padre tem só a paróquia, mas o diácono não tem só a paróquia, para que as pessoas não esqueçam que a gente também tem família, a gente também tem um trabalho externo, né? E às vezes eu chego do trabalho já tarde, cansado, o telefone toca, diácono, morreu fulano da comunidade, você tem que fazer as exéquias, a encomendação do corpo. Então, eu acabado de deitar e tenho que levantar para fazer isso. E quando eu saio, né, nós temos 3 filhas, né? Então, quando eu saio, a casa fica sem um homem de casa, né? Elas ficam lá, me esperando. Mas me apoiam muito, né? A minha filha mais nova agora também está fazendo preparação para ser coroinha, né? E ela diz que sempre quer me servir. As outras 2 filhas, têm muito orgulho, né? Elas acham assim fantástico ter um pai delas que, por exemplo, ministra sacramentos, né? O grande sonho das mais velhas já falam hoje que é que eu assista ao casamento delas, né? Que eu batize os meus netos, né? São coisas que ao mesmo tempo são renúncias por um lado, mas são presentes de Deus por outro, né? E eu me alegro muito com esse orgulho tanto da minha esposa como das minhas filhas, né? E se você pudesse conversar com elas, vocês iam perceber disso, né? É um orgulho assim até exagerado, né? Por esse fato. E essa renúncia do tempo, né? Sobretudo, como o Iranzinho já falou, sobretudo essa renúncia do tempo em família, do tempo juntos, o final de semana que muitas vezes nós tínhamos para nós, hoje nós precisamos dividir, né? As férias das meninas, por exemplo, que nem sempre coincidem com as folgas do Iranzinho. E a gente ter que muitas vezes abrir mão de fazer um passeio, né? De fazer uma viagem, de estarmos juntos. Então essa renúncia, e a renúncia de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos planos, dos nossos desejos, sempre em função do reino. Jandira, e qual a função da esposa dentro desse ministério do diaconato permanente? A função da esposa, ela começa pelo consentimento, né? Primeira coisa que precisa entender é que o Iranzinho e qualquer outro diácono permanente precisa do consentimento da esposa, porque não é uma vocação que ele viva sozinho, né? É uma vocação que ele vive, mas a família vive junto. E eu, como esposa, eu sou aquela que estou junto, que motivo, que incentivo, que muitas vezes até critico, ajudo, auxilio. Então eu sou aquela que está sempre ao redor, dando a estrutura para que ele possa viver com fidelidade, né? Esses 2 chamados, chamado do matrimônio, chamado à vocação diaconal. Às vezes a gente não percebe, né? Mas tudo tem que ter uma base, uma retaguarda. Quando eu me ausento de casa, quem fica é a Jandira. Quando eu preciso resolver uma coisa, principalmente no final de semana, ou do trabalho, ou das meninas, que eu não posso porque não estou em casa, porque estou servindo na igreja, na paróquia, a Jandira que faz. Quem cuida das roupas, né? Principalmente das vestes litúrgicas, que são túnicas grandes, difíceis de lavar, difíceis de passar, tudo, a minha esposa me ajuda também nisso. E o maior é me apoiando. Ela, além do orgulho, ela se sente feliz porque eu busco ser um homem de Deus. Hoje mesmo, eu trabalho no mundo secular como psicólogo. E hoje eu dizia para um paciente, né, que eu quero ser um pai santo, que eu quero ser um marido santo,
que eu quero ser um diácono santo, porque esse é o meu chamado, né? E não quero ser negligente com nenhum dos dois chamados. Eu respondi isso para o paciente porque ele perguntou, né, se eu era diácono. Ele me viu numa celebração e ficou muito curioso e começou a perguntar sobre o diaconato. E eu quero ser santo, mas é preciso ter equilíbrio, né? Senão a gente se dá demais para um e de menos para o outro. Ou de mais para o outro e de menos para um. A esposa também é uma ajuda nesse aspecto, né? Como a gente diz, é também o meu amparo dentro de casa. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, está esclarecendo para a gente sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é a dupla sacramentalidade. Nós que agradecemos mais uma vez, obrigado a você que nos assiste. E eu quero pedir para você, Joyce, para todos os nossos telespectadores, que rezem por esta vocação, rezem pelas vocações. Nós estamos no mês vocacional, mas rezem por essa vocação do diaconato, que é muito difícil, né? Que é desafiadora como toda vocação, né? E que nós contamos com as orações de vocês, nós precisamos das orações de vocês, né? E que procurem entender mais, acolher mais na sua paróquia, na sua comunidade. Quando você vê o diácono, saiba que o diácono é um homem que está mais perto do povo, mas também tem que estar próximo de Deus. É meio como que Marta e Maria, né? A Maria ficava aos pés de Cristo ouvindo e a Marta só cuidando das coisas. O diácono tem que ser os dois. Tem que ficar aos pés de Jesus, fazer a vontade de Cristo, mas também tem que cuidar das coisas do mundo. Eu gostaria de lhe agradecer, Joyce, pelo convite, de podermos estar aqui e esclarecer para tantos, né, essa novidade do diaconato dentro da igreja, uma novidade hoje atual, mas uma novidade que na igreja mesmo nem é tão nova assim, né? Mas poder agradecer, poder esclarecer para você que nos assiste e que talvez tenha aí dúvidas sobre isso. Espero que nós possamos ter contribuído com este quadro e que tenha esclarecido dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada.